Oi, pessoal. Será que eu tô ao vivo agora? Será que agora deu certo? 25 minutos tentando estar ao vivo aqui. Deixa eu ver, deixa eu chamar o pessoal para poder descobrir que agora nem eu sei mais. Se deu certo, se não deu. Se alguém entrar aí, me avisa nos comentários, por favor, se eu tô ao vivo ou se eu tô falando sozinha aqui. Deixa eu ver. Gente, me avisa, por favor. Alguém aí para me avisar se eu tô ao vivo? Não, ninguém? Ah, agora tá entrando gente. Então eu consegui, então eu tô ao vivo, maravilha. E eu achei que não ia ter mais live hoje, hein? Legal. Que bom que deu certo, que estamos aqui. Vamos chamando o pessoal aí para as pessoas entrarem, pra gente fazer essa live contra a vontade do Insta, né? Se você já tá aqui, vai chamando as pessoas e vão me dando retorno aí se vocês estão me ouvindo, porque depois de 25 minutos tentando estar ao vivo, eu não sei se o som tá bom, a imagem tá boa. Vocês podem confirmar pra mim, alguém que esteja aí? Tá bom o som, gente? Vocês estão me ouvindo? Legal, perfeito. Obrigada pelo retorno. Legal. Maravilha. Então, sejam muito bem-vindos para essa live, para esse bate-papo, mais um bate-papo aqui no perfil, né? Tô muito feliz que a gente conseguiu ficar ao vivo, porque eu já tinha tentado em 3 aparelhos, reiniciei os 3, tentei de novo e nada acontecia. Eu já tinha até pesquisado na internet também como resolver, mas não sei o que aconteceu. Enfim, estamos aqui, então sejam bem-vindos. Só para lembrar, a proposta aqui é que a gente faça um bate-papo rápido para que eu possa compartilhar um pouco de conhecimento, a minha experiência ou a falta dela e um exercício. O exercício é para que a gente possa colocar o conhecimento em prática, porque como eu já disse, e eu vou sempre repetir isso porque isso é muito importante, conhecimento sem ação não muda resultado. Então gravem essa frase, eu vou sempre repetir isso aqui pra vocês, tá? Já compartilha aí a live, não sei quem já compartilhou, mas já compartilha aí, clica no aviãozinho, manda pra pelo menos 1 ou 2 pessoas pra gente poder fazer essa live chegar a bastante gente, que o assunto é bem importante. Não sei quem viu, né, mas o assunto hoje é meta. E eu vou até começar compartilhando a minha experiência, para contextualizar um pouco vocês, para vocês entenderem que para mim não é um assunto também confortável, digamos assim, tá? Meta é um assunto bem desafiador para mim. Por algum tempo eu fugi delas. Eu tinha medo de fazer metas, de definir metas para mim, com medo de me decepcionar, de me frustrar. Então, e se eu não me policiar, hoje em dia eu ainda faço isso, pra falar a verdade, né? Então, é engraçado porque quando o assunto é vida pessoal, eu
tenho a tendência a procrastinar. Quando eu trabalhava no corporativo, quando eu tenho que fazer alguma coisa para os outros, eu sou super solícita, super proativa, tenho ideias criativas. Então imagina a minha surpresa quando eu comecei a trabalhar por conta própria e percebi essa minha dificuldade. Eu demorei para perceber isso, na verdade, porque eu negava, né? Lógico, como eu sempre fui muito proativa, quando eu comecei a perceber que eu tava procrastinando, eu falava, não, pera, não, deve ser impressão minha, é isso mesmo, tô indo no meu tempo, né? E depois eu fui percebendo que não, que realmente eu tava procrastinando, eu tava fugindo, e eu percebi que eu ia ter que aprender a lidar e controlar isso. Mas por que eu tô falando da procrastinação? Não sei se você lembra, semana passada eu falei que eu me cobro muito. E o fato de eu ter essa autocobrança muito forte e eu ter a tendência a procrastinar, eu fugia das metas. Porque eu acreditava que se eu não tivesse meta, eu não ia me frustrar. Então que era melhor assim. Engano, né? Doce ilusão. Não era o que acontecia, eu me frustrava mais porque sem meta eu também não atingia o que eu queria. Então acredite quando eu falo que eu entendo o que é não gostar de metas. E é muito curioso, né, quando você vê, a gente vê, a maioria das pessoas falam que querem mudar alguma coisa na vida delas. Seja na área profissional, financeira, saúde, nos relacionamentos, em qualquer área que seja. Mas geralmente não sabe o que quer mudar, não sabe o que quer ter no lugar do que tem hoje. Ok, você quer mudar alguma coisa, o que você gostaria de ter no lugar disso? Não sabe. Não tem clareza de quais são os seus desejos, não define metas, igual eu não definia. E a gente vai empurrando com a barriga, que a gente fala, né? E qual que é a armadilha disso? A armadilha é que a gente acha que porque a gente não tem um caminho traçado para percorrer, a gente não tá perdido, tá tudo bem, né? Só que se você não tem um objetivo, se você não tá caminhando na direção dos seus objetivos, você tá caminhando na direção dos objetivos de quem? Faz sentido para vocês essa pergunta? Ou será que você tá só vivendo no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Só para deixar claro, quando eu falo aqui meta, objetivo, a maioria das metodologias que eu conheço diferenciam essas duas coisas. Dizem que essas metodologias elas defendem que objetivo e meta são coisas diferentes. Meta, aliás, objetivo é uma coisa mais genérica, um sonho, um desejo, uma vontade. E meta, algo mais específico, e por isso tem características também mais específicas. Por outro lado, o especialista em produtividade, Christian Barbosa, ele nos aconselha a não se prender à terminologia, pra gente simplificar. Tanto faz o nome que você quer usar, contanto que você use uma técnica e uma estratégia para realizar o que você quiser para sua vida. Legal, Thelminha. Obrigada pelo retorno. Então, a principal dica que o Christian dá é que a gente tenha como mensurar as nossas metas, que a gente possa medir o nosso avanço em direção a essa realização, né? As nossas conquistas. E aqui entra de novo a questão da clareza, de ter clareza do que você quer. Porque se você não sabe exatamente para onde você está indo, o que você quer conquistar, como que você vai mensurar, como você vai medir se você está mais perto ou mais longe? Como que você vai definir quais são os próximos passos que você quer dar?
como que você vai traçar também um plano de ação, né? Então, são coisas que são importantes a gente pensar, né? Porque se a gente for só no automático, vivendo a nossa rotina, a gente não percebe o quanto a falta da meta está nos impactando. Eu não sei se alguma vez você já leu, se você já estudou, já pesquisou a respeito de meta, mas se você já fez isso antes, provavelmente você já ouviu o termo SMART. SMART é um acrônimo, uma sigla de um método criado por Peter Drucker. Ele diz que... Aliás, ele diz não. Esse método ele é para especificar quais são as características fundamentais de uma meta para que a gente consiga alcançá-la. Então, ui, desculpa, quase derrubei aqui o aparelho. Então essa meta SMART, ela é uma sigla de palavras em inglês. Eu vou apresentar elas para vocês já traduzida e eu vou tentar compartilhar aqui uma imagem com vocês. Hoje já deu errado mesmo entrar ao vivo, então vamos tentar a imagem agora. Me avisa se você estiver vendo, tá bom? Estão vendo a imagem que eu tô compartilhando? Confirma pra mim nos comentários, por favor. Legal. Então vamos lá, o que é SMART, tá? SMART, cada uma das letras representa uma das características do método. Então, S de específica. A meta ela tem que ser específica, ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, ela não tem que depender de interpretação. Por exemplo, minha meta é ser feliz. Mas o que é ser feliz pra você? O que é ser feliz pra mim? O que faria eu me sentir feliz? É uma coisa subjetiva, ser feliz depende de cada um, certo? Pra mim, ser feliz pode ser viajar mais. Pro outro pode ser ter mais tempo com a família ou ter mais dinheiro. Então, quando você definir uma meta, seja específica na sua meta. Mensurável. O que é ser mensurável? É a característica que eu já comentei que o Christian Barbosa fala que é a principal característica que a gente tem que ter na nossa meta, para que a gente possa medir, para que a gente possa mensurar o nosso progresso. Terceiro, atingível. Terceira característica, atingível. A meta ela tem que ser desafiadora. Ela tem que te desafiar de alguma forma, mas ela não pode dar a impressão que ela é inalcançável, porque senão vai ser... Você mesmo não vai acreditar que você vai atingir aquela meta e você talvez desista antes mesmo de começar, de tentar, né? Então, é importante que ela seja realista, né? Que a gente seja realista em relação a isso. A quarta característica, relevante. Ela precisa ser importante para você. Ela precisa ter algum significado, ela tem que ter um pra quê. Tem que ter um motivo forte para que você realize ela. Porque senão, por que você sairia da zona de conforto para atingir essa meta? Eu sempre falo, sair da zona de conforto dá trabalho, exige muita energia, empenho, esforço. Então, se você não tiver um motivo forte, você não vai querer sair da zona de conforto. Você precisa disso para que você realmente coloque em ação a sua meta. E a última característica, temporal. Quer dizer que você precisa ter um limite de tempo para atingir essa meta. Certo? Você precisa... Eu não sei, você já ouviu falar na lei de Parkinson? A lei de Parkinson é uma ferramenta de gestão de tempo. E ela diz assim, em geral, as tarefas duram o tempo que você tem disponível para realizá-las. O que isso quer dizer? Se você tiver 30 minutos para realizar uma meta,
você vai fazer o que você tem que fazer em 30 minutos. Mas se você tiver 2 horas, você vai fazer em 2 horas. Se você tiver um dia, você vai fazer em um dia. E essa é a tendência. Em geral, nós somos assim. E não é em todas as áreas da nossa vida, claro. Tem algumas áreas da vida que talvez você priorize mais. E tem outras que você vai levando nesse ritmo. Vou fazer quando chegar no limite de tempo. Eu acho que o principal exemplo disso são os trabalhos escolares, os trabalhos universitários, né? Quem nunca recebeu um trabalho no começo do semestre para entregar 4 meses depois e foi fazer só 15 dias antes da data de entrega? Ou até uma semana antes, tem gente que faz um dia antes. Então, assim, a questão de ter um limite de tempo é muito importante para que a gente foque nessa meta, certo? Tá claro pra vocês? Vão me avisando aí. Essa parte ela é mais teórica um pouco, né? Eu gosto de tornar tudo um pouco mais leve, mas é bom a gente contextualizar também, né? Qual a importância da meta, como que a gente define ela, quais são as características que ela tem que ter. Então é isso, essas são as 5 principais características. Certo? No dia da entrega. Exatamente, não adianta. Legal, vou parar de compartilhar, vou voltar aqui pra tela cheia. Então tá, agora que você já conhece o método SMART, digamos que você queira estabelecer uma meta ainda para esse ano, para dezembro de 2020, você vai definir uma meta agora. E você fala assim, agora eu já sei quais são as características que a minha meta tem que ter, agora eu vou bombar. Então, qual que é o principal desafio agora que você já sabe, você já vai traçar uma meta seguindo o método SMART? Qual que é o principal desafio, geralmente, que a gente tem? Alguém quer opinar aí? Vou já falando, tá bom? O principal desafio é assim, ó. No primeiro dia, como que você tá? Você tá super empolgado. Ensino. No primeiro dia, você tá super empolgado. Você quer mais fazer acontecer, você pega aquela tarefa e já é a primeira tarefa do seu dia, já é relacionada à sua meta. Aí passa 2, 3 dias, ela já não é mais a sua primeira tarefa do dia, mas você ainda tá fazendo. Na segunda semana, tem dia que você já nem lembra mais de fazer, já não é mais tanto uma prioridade, e você começa a pensar assim, tem tanta coisa pra fazer, deixa isso pra depois, né? Exatamente, a energia pra realizar e pra continuar, na verdade, né? Começar, a gente tem energia pra começar, mas e pra ir até o fim? Será que a gente tem essa energia? Depois de 2, 3 meses, será que a gente ainda lembra o que a gente estabeleceu de meta pra gente? A gente lembra dos detalhes? A gente ainda tá fazendo as tarefas? Ou a gente faz o que era pra fazer todo dia, a gente faz uma vez a cada 15 dias? Ou a gente desiste mesmo, porque nem tô fazendo mais todo dia, não vai dar certo mesmo, então nem vou continuar. Perda de tempo. Né? É o que geralmente a gente faz. E aí com isso a gente vai desanimando, vai se desacreditando. Então vamos focar na solução? A gente já sabe quais as características, a gente já sabe qual que é o principal desafio. Então qual que é a solução? Primeiro, coloca a sua meta num lugar visível. Num lugar que você realmente olhe todos os dias. Mas não é só olhar para essa meta. É ler ela. Ler os detalhes, sentir. Como que vai ser quando você realizar essa meta? Segundo, começa pequeno. Começa devagar, sabe? Define
uma ação que você vai ter todos os dias e que você possa começar com 10, 15 minutos de dedicação. Você não precisa começar falando, nossa, eu vou... O exemplo de emagrecer, né? Ah, eu vou fazer atividade física 1 hora por dia, todos os dias da semana. Não, começa com 10, 15 minutos por dia. E vai aumentando conforme isso for ficando confortável para você. Qual que é a importância de começar pequeno? Você vai gerando o hábito, você vai criando o hábito de fazer aquilo. E cada dia que você faz, você vai se sentindo mais realizado, mais motivado, mais entusiasmado para continuar fazendo no dia seguinte. Certo? Isso aí, mandem coraçõezinhos, eu adoro e mostra pra mim que vocês estão entendendo, que estão gostando do que eu tô entregando aqui pra vocês. Então, terceiro. Vou pro terceiro. Se ninguém falou que tem dúvida, a gente segue. Terceiro, então, divida suas metas em pequenas metas. Divide ela para que fique mais fácil você mensurar, para que fique mais fácil você entender o quanto você está progredindo. Quarto, foque só no próximo passo. Não foca na meta final. Foca qual é o próximo passo que você precisa dar. Eu aprendi uma metáfora muito legal com o Rodrigo Cardoso, que é a metáfora do farol verde. Não sei se vocês conhecem, eu vou contar ela aqui pra vocês. E vocês me contam depois aí nos comentários se faz sentido pra vocês. Imagina que você tá em casa e você quer ir até o shopping. E não agora na pandemia, lógico, né? Vamos imaginar que a pandemia já acabou, já passou essa fase e já tá tudo bem, né? Tudo certo. Então imagina que da sua casa até o shopping tem 10 semáforos, 10 faróis. Você não vai esperar todos os semáforos estarem verdes para que você saia da sua casa. Você vai sair, vai começar a dirigir, vai passar pelo primeiro farol verde, vai passar pelo segundo. Em algum momento desse seu percurso, você vai se deparar com um farol vermelho. E você vai parar e esperar até que ele fique verde para que você possa seguir em frente. Certo? E com as metas que a gente estabelece pra gente, é a mesma coisa. A gente não precisa esperar todos os faróis estarem verdes para que a gente caminhe na direção da nossa meta. A gente vai dando um passo de cada vez. A hora que a gente se deparar com um farol vermelho ou talvez um farol amarelo, a gente vai entender que a gente precisa diminuir o ritmo, que a gente precisa de repente se capacitar para algo que a gente não está fazendo tão bem, então a gente tem que estudar, a gente tem que procurar alguém que saiba mais do que a gente precisa rever a rota. Ficou clara essa metáfora para vocês? Para mim ela faz muito sentido assim, e a minha dica é que vocês guardem essa metáfora com vocês e foquem só no próximo passo, só no seu próximo farol verde. Legal, legal. Quinto ponto. Comemore cada pequena conquista. Sinta-se de verdade, assim, orgulhoso do que você conquistou. Se dê os parabéns. Isso vai ajudar a te motivar também. Vai liberar neurotransmissores, que é o que a gente chama de hormônios da felicidade. E vai te ajudar a continuar caminhando, continuar dando o próximo passo. Vamos falar agora do exercício que eu trouxe para hoje, mas antes me fala aí se tá tudo claro para vocês, se tem alguma dúvida. Eu tô vendo aí que vocês estão falando que tá ótimo, perfeito, claríssimo.
Essa metáfora muda tudo. Exatamente, Thelminha. Não sei se você já compartilhou com alguém essa live, mas se não compartilhou, compartilhe agora. Pelo menos para a pessoa assistir o exercício que eu trouxe, que é bem legal. E depois ela assiste o resto, se ela quiser, se ela se interessar. Mas não deixa de compartilhar, não. Meta é uma coisa que faz muita falta quando a gente não tem, e eu sei bem disso. Bom, o exercício que eu trouxe hoje, eu aprendi com o Érico Rocha. Eu sempre gosto de indicar para vocês com quem eu aprendi, de quem eu ouvi, quando eu lembro de quem eu ouvi, porque às vezes a gente ouve tanta coisa que confunde, mas quando eu lembro eu gosto de compartilhar, porque eu acho que pode ser bom para vocês também. E é uma forma também de eu respeitar, né, quem trouxe esse aprendizado para mim. Então, o exercício que o Érico Rocha ensina, ele chama de regra das 3 metas. O que é isso? Ao invés da gente definir uma meta, a gente vai definir 3. E aí quem não gosta de meta já deve estar pensando assim, ah tá, eu não quero nem definir uma meta, vou definir 3 pra quê, né? Mas calma, ouve até o final e você vai ver como faz muito sentido. Sim, se Deus quiser a live vai ficar gravada, se o Instagram não me boicotar aqui de novo, eu vou gravar e vou disponibilizar. Pois é, 3 metas. Mas você vai ver como faz muito sentido, Gi. A primeira meta é a meta mínima. É uma meta, assim, básica. É o mínimo que você tem que fazer para indicar que você começou a caminhar. Que você saiu do lugar. É como se fosse assim, eu subi um degrau. E essa é a minha meta mínima. É o mínimo que eu tenho que fazer. Pelo menos para eu começar. Certo? Ela vai indicar que eu comecei a caminhar. A segunda meta é uma meta, digamos assim, é uma meta maior e que eu me sinta satisfeita. Quando eu vejo que eu atingi essa meta, eu me sinto orgulhosa de mim mesma. Eu sei que eu me dediquei, eu sei que eu fiz um ótimo trabalho, eu sei que aquilo foi significativo pra mim. Conquistar aquela meta foi importante pra mim, sabe? E a terceira meta, aí sim é uma meta mais desafiadora. É uma meta assim mais difícil, num nível mais hard. É uma meta que exige um nível maior de capacitação, de empenho, de esforço, de qualidade. É como se fosse assim, num mundo perfeito, essa seria a meta ideal. É aquele resultado assim que é tão extraordinário que até você se surpreende. Mesmo você acreditando que você era capaz, quando você conquista, você fala assim, caraca, consegui mesmo. A maioria de nós, a gente atinge geralmente a primeira e a segunda meta. Não quer dizer que a terceira é impossível. Ela é super possível. Mas ela não tá tão perto quanto as outras. E essa é uma forma da gente não se frustrar. Porque você não tem uma meta, você tem 3. E uma dessas metas você vai atingir. E cada uma que você atinge, você fica mais empolgado para atingir a próxima. Entenderam o exercício que eu trouxe hoje? Conta pra mim nos comentários aí se vocês entenderam, se ele ficou claro pra gente poder seguir. A gente já tá acabando, na verdade, né? Já vamos pro encerramento. Não é tipo dividir uma meta em 3. Na verdade, você tem 3 níveis de meta.
eu acho que você chegou depois das dicas anteriores, né? A gente vai dividir as metas, realmente é uma das dicas. Depois assiste a live, depois que ficar gravada. Sim, a gente vai dividir as metas, mas esse exercício, a regra das 3 metas, é para você ter uma meta para cada nível. Uma meta para você começar, ela vai indicar que você começou a caminhar. Uma meta que você se sinta satisfeito de ter atingido e uma meta que vai ser tipo nível uau. O que você não entendeu? O exercício? Colocando aqui, não entendi, cheguei atrasado. Quer me falar o que você não entendeu? Sim, geralmente é no mesmo contexto, mas pode não ser também. Mas a ideia é que seja no mesmo contexto. Por exemplo, eu tenho uma meta maior. Imagina a sua meta uau. Essa terceira meta é a meta assim ideal, a meta extraordinária do mundo perfeito, isso vai acontecer. Qual que é o mínimo que você tem que fazer na direção dessa meta? Qual que é o primeiro passo? O que vai indicar que você começou a caminhar? Ah, entendi a dúvida. A diferença entre dividir a meta, a divisão de meta, geralmente, o que a gente faz? Uma meta gera 3 outras metas. Essas 3 outras metas, cada uma são individuais para que a anterior aconteça. Tá? São passos para que a meta maior aconteça. Mas não são... Uma é dependente da outra, digamos assim. Mas com um único desses passos você ainda não atinge. Entende? Eu não sei se eu me fiz clara. Imagina que você tem uma meta, que para você atingir essa meta você vai dividir ela em 3 para que fique mais visual, mais perto, mais fácil de você compreender como chegar lá. Só que se você realizar só uma dessas metas, você ainda não vai bater essa meta aqui. Com o exercício que a gente trouxe da regra das 3 metas, cada meta, cada uma delas é uma meta separado, mas ainda no mesmo contexto. Eu não sei se eu me fiz clara, se deu pra entender, mas se não deu, me manda depois um direct que a gente bate um papo melhor. Pode ser? Bom, esse exercício que eu trouxe de proposta para vocês, para que vocês definam essas 3 metas de vocês, pensando em alguma coisa que vocês queiram conquistar ainda esse ano, tá? A gente tem 4 meses aí pela frente. De hoje até o dia 31 de dezembro, a gente tem exatos 120 dias. E em 120 dias dá pra fazer muita coisa. Por exemplo, um processo de coaching a gente faz em média em 3 meses. Então, considerando que em 3 meses a gente faz um processo de coaching que ele é focado na realização das suas metas, eu considero que vale a pena você definir hoje suas 3 metas que você queira conquistar ainda esse ano e talvez até, se você achar que vale a pena, fazer também passar por um processo de coaching para que esse processo te ajude a focar na sua conquista. Mas eu acho que eu sou suspeita em relação a isso, né? Gente, a gente já tá encerrando. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu espero que tenha feito sentido tudo isso pra vocês. Eu vou sim salvar a live, vou colocar no meu IGTV, vou colocar no meu canal do YouTube. O canal do YouTube é Dani Dourado, Coach. Se você ainda não é inscrito, entra lá, se inscreve.
Não esquece de deixar um comentário pra mim na gravação, deixar a sua curtida, me falar por que fez sentido pra você, se você gostou. Isso tudo me dá mais gás, me dá ânimo e entusiasmo pra eu continuar fazendo. Eu vou colocar também nos meus stories uma caixinha de perguntas para que você me fale qual foi o seu principal aprendizado na live de hoje. Eu quero saber de você. Qual foi o seu principal aprendizado? Vou colocar lá nos stories, aí você responde pra mim. Então, gente, muito obrigada a todos que participaram ao vivo, aos que vão assistir a gravação. Muito obrigada e uma excelente noite pra vocês. Tchau!